Obrigado pela apresentação. Então, a sua empresa ainda está a perder dinheiro? Sabia que as pequenas e médias empresas em Portugal perdem centenas de milhares de euros com os pequenos erros? Sabia que as pequenas e médias empresas em Portugal perdem competitividade com os pequenos desperdícios? E o que são pequenos desperdícios? Pequenos desperdícios são tudo aquilo que nós fazemos e não acrescenta valor ao produto. Já se tornou a normalidade. Sabia que em Portugal as pequenas e médias empresas têm uma produtividade de 66% em relação às grandes empresas? Uma diferença de 34%. Sim, 34%. Esta é a nossa grande oportunidade. Como todos sabemos, as nossas empresas, ou o nosso tecido empresarial, é 99% constituído por pequenas e médias empresas. As grandes empresas descobriram há muito tempo que os pequenos erros, os pequenos desperdícios, custam muito dinheiro. Produzir um produto numa grande empresa custa 2/3 do que produzir numa pequena e média empresa, em média. Então, temos que fazer alguma coisa. Temos que ser eficientes com poucos recursos. Mas os processos não são só nas empresas. A nossa vida são processos. Quem é que aqui faz compras? Eu faço. Então, vocês têm um processo implementado? Como é que vocês elaboram a vossa lista? Como é que vocês geram as necessidades do que têm que comprar? Provavelmente vocês vão ao supermercado e trazem aquilo que precisam, aquilo que não precisam e esquecem-se de coisas essenciais. Quem nunca esteve a cozinhar e lhe faltou um ingrediente e teve que ir ao supermercado buscar esse ingrediente? E um pequeno pormenor é que eu gastei quase o dobro do tempo, porque tive que ir 2 vezes ao supermercado. Gastei mais dinheiro e gastei mais energia. Então, quem é que aqui quer mais tempo, mais energia? E quem quer mais dinheiro, levante os 2 braços no ar, não é? Então, se nós queremos isso na vida, temos que olhar para a nossa vida como os processos que nós repetimos no dia a dia e como é que os tornamos mais eficientes. Nas empresas acontece o mesmo. Portanto, damos por nós a fazer coisas que nem questionamos. Já estamos tão habituados a fazê-lo que não questionamos ninguém. Nem questionamos o que fazemos. E aqui um pequeno pormenor. Você, na sua empresa, no seu dia-a-dia, foca-se em tarefas ou em processos? E o que é uma tarefa? Uma tarefa é, por exemplo, servir um café a um cliente. Uma tarefa é lavar a chávena. Não é um processo isto. O processo não é servir o café. O processo é atender os clientes.
Então, o cliente chega, nós vamos lhe pedir, perguntar o que é que ele necessita, registamos o pedido, preparamos o pedido, levamos à mesa. No entanto, o processo não acaba aqui. O cliente ainda não pagou, nós ainda não recolhemos a louça para lavar, ainda não a lavamos para a disponibilizar para o próximo café ou para o próximo pedido. Isso. Quando nós nos focamos única e exclusivamente na tarefa, nós vamos ser muito bons, por exemplo, a lavar a chávena, mas provavelmente não vamos ser muito bons a atender os clientes. Quando nós olhamos para o processo de início ao fim, conseguimos realmente tratar o cliente e servir o cliente. Nas empresas existem 4 grandes armadilhas. Primeiro, satisfazer o cliente a qualquer custo. Isto, por exemplo, nós temos um lead time de entrega ao cliente de 48 horas. Se pensarmos, o cliente da primeira vez questionou se podia ser em 24 horas. Nós dissemos que sim, conseguimos, fizemos. A segunda vez, como aconteceu da primeira, ele vai pedir outra vez. E nós vamos servi-lo em 24 horas. Isto tornou-se um hábito, mudam-se as pessoas das nossas equipas e já ninguém sabe se aquele cliente é 48 horas ou 24. Vamos começar continuamente a servi-lo em 24 horas. Estamos a pagar mais para o servir. Estamos a desperdiçar recursos. Quem nunca teve a tentação de baixar preço quando existe um momento difícil ou a concorrência baixou o preço num cliente? Mas se nós não soubermos exatamente quanto é que nos custa o produto e se realmente estamos otimizados, podemos estar a cair na armadilha, certo? Outro caso curioso, aumentar recursos sem critério. E aqui acontece, às vezes chegamos aqui, há uma encomenda, há um pico de vendas, primeira solução, meter pessoas, comprar máquinas, certo? Veículos, o que for. Sem pensarmos se isto é estrutural ou não. Esta é clássica. Quem nunca comprou um supercomputador para fazer apresentações e umas folhas de cálculo? Nós compramos computadores de 1000 euros quando um de 300 euros serve para aquilo que nós fazemos. E nas empresas, ainda mais. Okay? Isto é puro desperdício de dinheiro. Então, quantos mais erros nós formos cometendo, o que é que nós pomos? A nossa empresa em risco. A sustentabilidade dela no futuro. Hoje dá para tudo, amanhã não sabemos se dá. No entanto, existe solução para isto. Otimização de processos. Eu sou o Eurico Fotosinhos, tenho mais de 2 décadas de experiência, sou especialista em tornar empresas em excelentes operacionalmente e escrevo sobre otimizar processos de uma forma sexy, acho eu. No entanto, o primeiro ponto que nós temos que ter atenção quando olhamos para os processos, e este é um tema chato, eu sei, sou o primeiro a reconhecer que não é um tema fácil, mas nós esquecemos de distinguir o que é um processo e a sustentabilidade dele. Então, um processo tem 2 ciclos. Ciclo da implementação e o ciclo da sustentabilidade, que quase ninguém faz. Okay?
Então, nós começamos por fazer o processo, escrevemos o processo e fica lá. No entanto, os processos não se escrevem, os processos desenham-se. Certo? A segunda parte é a otimização, é quando eu vou controlar se o processo está ajustado à realidade, porque tecnologicamente nós evoluímos, se as pessoas realmente estão a executar aquilo que foi definido, ou se existem oportunidades de melhoria, e é aqui que os nossos processos falham. E quando os nossos processos falham, quem falha é o líder. Ter um processo é o início. A otimização é magia. Mas com a minha experiência, há muitas dores silenciosas que nos dão sinais. Desperdício de recursos. Estar a pagar a pessoas para fazer tarefas que nem sequer deveriam existir. Por exemplo, imprimir um relatório e pôr na mesa do chefe. Isto hoje já não deveria existir. Cada minuto que nós gastamos e não estamos a acrescentar valor, estamos a tirar dinheiro da nossa empresa, do nosso dia-a-dia. Falta de visibilidade e controle. Aqui, nós normalmente só sabemos do problema quando ele já aconteceu. Falta-nos olhar para as coisas antecipadamente. Termos dados. Sem dados, nós só temos suposições. Alguém aqui já experimentou pagar salários com suposições ou sensações? Serviço inconsistente. Quando nós temos um serviço aos nossos clientes que normalmente é inconsistente, o cliente não vê processos, vê atrasos, erros e promessas não cumpridas. Quando o processo falha, o líder falha, o que é que nós temos? Equipas desmotivadas. As pessoas deixam de acreditar. Se nós pegarmos nestas últimas 4 dores, desperdício de recursos, falta de visibilidade e controle, equipas desmotivadas, serviço inconsistente, quem é que vai conseguir escalar assim? Se nós tivermos isto e quisermos escalar, o que é que nos vai acontecer? Vamos ter mais caos e menos dinheiro. Outro pormenor é dependência das pessoas. Quem aqui não tem na sua empresa que aquele processo é só aquela pessoa que sabe fazer? Aquela que é espetacular só para fazer isto. Então, quando nós temos isto, a empresa não é nossa, é deles. E quando eles se vão embora, a empresa vai com ele. Por isso, com a minha experiência, a ver as 4 armadilhas, as dores silenciosas e verem muitos líderes a falharem, eu construí uma metodologia, a metodologia O4, que se revela em 4 fases. Primeira, observar. E atenção, o observar não é olhar. O observar tem mais de 12 variáveis, como por exemplo a cultura da empresa, o mercado onde ela está inserida, os processos atuais, os dados económicos e etc. Em que nós, no final da observação, temos que detectar as oportunidades que existem na empresa. Com essas oportunidades detectadas, nós passamos para a fase da organização, em que nós detectamos... Desculpa, aqui um problema técnico.
em que nós pegamos nas oportunidades e vamos dizer como é que as vamos solucionar. Se vamos utilizar uma técnica Lean, Six Sigma, o que for. Mas vamos também calcular o impacto e o custo que ela vai ter, ou o esforço que ela vai ter. E vamos priorizá-las e criar um plano de implementação. Nós, ao criarmos esse plano de implementação, as precedências, o tempo que vai demorar, passamos para a fase da operacionalização. A operacionalização é pegar no plano e executá-lo, mas atenção, existe aqui um viés que todos nós nos esquecemos, que é a gestão da mudança. Se eu não tiver uma estratégia para a gestão da mudança, esta operacionalização está destinada ao insucesso. E depois, no fim, temos que continuar com a otimização, continuarmos com a melhoria contínua, e é aqui que nós começamos a fazer a magia. Vamos dar um rápido e simples case study. Uma empresa tinha 3 máquinas a fazer a mesma operação e tinha 3 operadores que operavam um cada máquina e um operador que ajudava a fazer setups, a fazer as mudanças e por aí fora. Então, o que é que normalmente estávamos a ter problemas? Muitos erros, o cliente interno insatisfeito, que era a secção seguinte, e uma baixa produtividade. Então, o que é que normalmente as pessoas fariam? Meter mais recursos, não é? Para diminuirmos os tempos de setup. O que nós fizemos com a metodologia O4, com os 4 passos, fizemos 2 pessoas a operar máquinas, em que eles depois revezavam nas 3 máquinas, e um a fazer setups. E o que aconteceu? Menos 40% de erros, mais 15% de satisfação do cliente interno e mais 25% de produção. Por isso, é possível fazer mais com menos. Quando o mercado não vê o processo a falhar, vê o líder a falhar. Os colaboradores, a banca, os clientes, a concorrência, não vai dizer que aquela empresa foi o processo que falhou. Disse, é o líder que falhou. É responsabilidade do líder exigir, cumprir e implementar processos eficientes e otimizados. Por isso, vamos otimizar. Eu, com a minha equipa, com a minha experiência, estou aqui disponível para o ajudar nesta jornada. Alguma questão? Estou disponível. Obrigado. Se ninguém tem questões. Ok, estarei na Bookstore de Almedina a seguir. Se alguém tiver alguma questão, por favor. Era justamente isso que eu ia dizer. Não tendo questões, quem quiser aprender mais sobre otimizar processos de forma sexy, não é? Segundo palavras do autor, é passar no stand de Almedina, onde poderão comprar o livro e também isso. ter um pequeno miminho, um autógrafo. É isso portanto, mesmo. uma finalização. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Bem, terminamos por hoje. Sei que vocês vão tirar, porque a são muito rápido, portanto não se esqueçam de deixar-nos a partir.